Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tema e um assunto que, embora bastante falado, possui pouco material para estudo e prática efetivamente publicado. Nós vamos falar basicamente sobre ataque e defesa astral ou autodefesa psíquica, né? Inclusive existe um livro da John Fortune com esse nome, que é talvez a obra mais conhecida em língua portuguesa. Quando nós pensamos em autodefesa psíquica tal, é importante a gente lembrar que o ser humano ele é um ser multidimensional, né? Ele possui várias camadas que se interpõem e não é uma pessoa isolada no planeta, né? Nenhum homem é uma ilha, já dizia o ditado. Então nós temos que entender, e para começar esse trabalho eu quero acordar aqui com todos, que nós temos pelo menos três partes ou três dimensões que compõem o nosso ser, que é um plano físico, um plano mental e um plano espiritual. E esses níveis, eles interagem entre si. Diversas correntes, por exemplo, defendem que as doenças começam não no plano físico, mas começam num plano muito mais sutil do que efetivamente num plano já físico diretamente, né? Então, no Qigong, por exemplo, existe uma linha de pensamento que diz que toda doença começa 90 dias antes dela se manifestar em nível do Qi, né, em nível da energia. Existem muitos estudos bastante interessantes, eu vou citar aqui o livro Chasing the Dragon's Tail, que é um trabalho sobre acupuntura, e esse autor, o nome desse autor é Yoshio Manaka, o Dr. Yoshio, ele vai trabalhar bastante esse conceito da energia da doença, onde que ela tem a sua origem. Além disso, dentro do ocultismo tem uma outra linha de pensamento que a corrupção do corpo ocorre depois dessa corrupção do espírito, né? Então, nós temos várias energias que vão nos cercando e que podem nos influenciar de diversas maneiras, né? Nós temos a energia elétrica, a energia radioativa, seja ela do espaço ou seja terrestre, energia telúrica, energia magnética e assim por diante, né? O próprio Qi é uma forma de energia, a interação entre os seres humanos também gera um tipo de energia e assim por diante, tá? Então, nós temos que entender que ao mesmo tempo que tem pessoas que fazem bem para a gente, né, pessoas com as quais você se sente bem na companhia, existem pessoas que fazem você não se sentir tão bem, pessoas que fazem você se sentir mal, tá? E isso ocorre por diversos motivos, nem sempre é porque a pessoa é um inimigo. Muitas vezes a energia de duas pessoas pode não ser a melhor, mas elas não são inimigas. Isso é muito fácil de verificar no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa não é seu inimigo, só não, como o pessoal costuma dizer no popular, não cruzou santo, né? Então tem gente que não vai tão bem. Ou às vezes você tem pessoas próximas a você que são verdadeiros vampiros, né? E que vão extraindo a tua energia. Um exemplo que a gente pode colocar é aqueles casos em que você está super bem, de repente você chega em casa, alguém vai te visitar e você sente a tua energia se escoando, indo embora, daí começa aquela abrição de boca que você fica que não consegue manter os olhos abertos. Isso é um sinal de drenagem energética. Então a gente tem que entender isso. Então nós temos um dos tipos de ataque, a gente pode chamar que é o tipo relacional, que é justamente esse tipo de relação entre pessoas. Ele necessariamente não inclui um querer mal ou querer bem,
mas ele acaba acontecendo de um jeito ou de outro. Inclusive, a gente pode citar como exemplo uma batida de carro. Às vezes o cara não quer bater o carro em você. Eu acredito que ninguém queira sair de casa com vontade de bater o carro, mas às vezes por uma imperícia dele ou uma interação mal colocada, vocês acabam batendo, se chocando e gerando um acidente. Então isso também acontece dentro do contexto astral. E existe ainda um outro tipo, que é o tipo intencional, é o querer mal. Tem vários exemplos. Desejar que a pessoa tenha um prejuízo ou dano, inveja, criar planos para a pessoa se machucar ou se prejudicar, falar mal do outro, tudo isso são formas de ataque intencional, né? Ou até mesmo você contratar alguém para prejudicar, seja físico, seja astralmente. Então a gente tem que entender isso. E como é que eu sei se eu estou sendo vítima de um ataque astral? Como é que eu posso identificar isso? Como é que eu posso saber isso? Bom, na verdade, a gente precisa entender essas relações de energia e que sempre alguém consome e alguém é consumido, né? Então você sempre vai ter alguém que tira a energia do outro e vice-versa. Então isso é essencial a gente ter em mente. Como é que eu vou identificar um ataque astral? Através de um desequilíbrio ou exaustão nervosa, uma insegurança, aquela angústia, peito apertado, né? É uma forma de você identificar. Muita insegurança, exaustão física, pesadelos constantes, né? De repente, toda noite, no mesmo horário, você acorda com um pesadelo, pensamentos obsessivos ou repetitivos, marcas injustificadas na pele, odores desagradáveis que chegam até você, de repente aquele cheiro sobe sem motivo algum, aquele cheiro de podre que você não consegue achar a origem, a mudança de sorte, de repente você estava com a tua vida tudo ok e entra naquela maré do azar, bate o carro, queima o chuveiro, se separa, fica doente, morre um parente próximo e assim vai. Perda da libido. Isso são formas de você perceber que está acontecendo um ataque astral. Além disso, a gente tem vários termômetros. Eu vou citar um que é o mais comum, que é o copo de sal grosso, né? Então você pega um copo daquele de requeijão, põe 2 dedinhos de sal grosso e completa ele com água. Daí você coloca esse copo em cima de um pires, em alguma estante ou mesa, num ambiente mais frequentado da casa, e se a energia estiver ok, a água vai evaporar. No máximo vai aparecer uns mosquitinhos ali, mas a tendência da água é simplesmente evaporar. E se houver alguma energia nociva ao ambiente, o que vai acontecer? O sal ele vai para fora, ele cristaliza e vai para fora do copo. Então esse termômetro é muito interessante, tá? E às vezes isso acontece de um dia para o outro. Eu vou deixar aqui esse exemplo prático. Depois você tem pêndulos, você tem o tarô, tem uma série de outras ferramentas. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou citar somente essas. E defesas, óbvio, tem muitas. A mais comum, principalmente para quem trabalha com magia, é o ritual menor de banimento do pentagrama, o ritual do hexagrama, o círculo mágico, às vezes aqueles banhos de limpeza, aqueles rituais para fechar o corpo também funcionam. Então, existem inúmeras técnicas que depois, posteriormente, nós também vamos comentar. Existe a chamada bomba de Vassariá, que ela absorve e descarrega energia negativa. Você pode fazer uma esponja, isso eu aprendi com uma colega do estudo de magia, que é uma esponja tira-encosto, que você absorve energia negativa. Tem o ritual do anjo alegere,
tá? Que a gente já ensinou na página do Círculo, ele está disponível, inclusive com áudio, e assim por diante. Então existem várias formas, tanto de você se defender, como você de atacar. Talvez o exemplo mais comum, né, de ataque é o próprio olho gordo, inveja. Então a pessoa foca numa pessoa bem-sucedida e começa a desejar o mal. A gente tem que lembrar que onde a mente vai, o ti vai. Então sim, é possível prejudicar o outro apenas com o seu querer. Tem várias formas, tem aquela história de você colocar o nome da pessoa na sola do sapato e à medida que você vai andando, você vai pisando na pessoa. Tem os métodos de apregoação, como é descrito no Grimorium Verum. Então tem várias formas, dá para fazer um livro só relacionando as formas de ataque astral, e todas elas são bastante efetivas. Você tem também seres que absorvem a nossa energia para conciliar. Só para citar dois, você tem os íncubos e os súcubos. Lembrando que íncubos são demônios masculinos, súcubos demônios femininos, e eles atacam, né, a pessoa, sugando a energia da pessoa através da energia sexual. Então isso são formas de ataque também e de drenagem. Cascarões. Então quando você tem às vezes uma pessoa que faleceu, por exemplo, da família, antigamente as pessoas se vestiam de luto por longo tempo. Por que o luto ele é feito com a roupa preta? Tem-se como expectativa, né, e muitos médiuns podem atestar isso, que o ser humano ele possui um corpo de luz, ele é uma forma de luz. Então, se você observar o ser humano da forma mais pura possível, você vai ter a visão de um ser de luz. Para quem assistiu aquele filme Cocoon, vai ser uma coisa muito parecida com aquilo. Quando um parente morre, alguém muito querido morre, a tendência dessa pessoa é fazer igual uma mariposa, ela vai ficar perto de uma fonte de luz. E normalmente os parentes ou amigos mais próximos ficam rezando, lembrando da pessoa, falando da pessoa. Então isso vai trazendo a energia. Por isso que existe um conceito aí que o pessoal coloca, que se você ficar lembrando do morto, você impede que ele siga o caminho dele, tá? Então isso tem um quê de verdade, porque você vai fazer como se fosse uma atração, né? Então é como se fosse uma luz na escuridão. Então tudo que tiver circunvulando ali ao redor, essas energias vão se aglutinar ao redor da luz. Então quando você põe o luto, é como se você cobrisse a luz para que ela não fosse encontrada. Então o falecido, ele não vai identificar nenhuma fonte de luz próxima e vai se afastar. Esse é um dos motivos do luto. Por isso que também, no geral, padres e freiras, por definição, usavam roupas escuras, para que eles não se tornassem um foco de atração. E muitas vezes, voltando ao conceito de cascarão, né, ou de craca, por exemplo, quando você faz isso de a pessoa faleceu, aí tem a missa de um mês, missa de uma semana, todo ano comemora o aniversário, mantém o quarto, você estabelece um culto ao falecido, na realidade você acaba atraindo não o espírito do falecido, porque o espírito já foi, mas na realidade você mantém uma craca, que é uma energia residual, e aquilo fica ali, e essa energia residual ela precisa existir de alguma forma. Como é que ela vai existir de alguma forma? Ela vai sugar a energia da pessoa que criou ela, ou que está mantendo ela. Isso pode ser os familiares. Então é por isso que às vezes morre, por exemplo, o pai ou a mãe, e a família vai se autodestruindo, né? Porque eles vão criando aquele culto do morto, e na realidade não estão cultuando a pessoa em si, mas o que restou da pessoa sobre a terra, né? O fantasma ou o cascarão, e essa energia vira uma energia vampírica. Isso é só para a gente ter uma ideia.
E como eu disse, esse áudio, né, esse podcast, ele é um podcast mais curtinho, porque a ideia é dar uma noção do que é o ataque e defesa astral. Então a gente não vai entrar muito em detalhes nele. Na própria página do Círculo, para quem ainda não sabe, www.cih.org.br, você pode encontrar alguns PDFs para download, com algumas orientações sobre a autodefesa psíquica. E além disso, dentro do Círculo nós temos uma série de materiais, tanto de defesa como ataque, e que devido à sua complexidade na realização, eles são ensinados apenas aos membros iniciados do Círculo Iniciático de Hermes. Nós também temos os cursos, lembrando que em São Paulo nossa organização fica por conta do Espaço Merkaba. Lá nós fazemos tanto na modalidade presencial como na modalidade online, inclusive o primeiro curso de autodefesa psíquica do ano de 2020 será na modalidade online, justamente para atingir o maior número de pessoas possível, e a gente pede que você entre em contato com o Espaço Merkaba. Tem tanto a página no Facebook, procure a Sam Calegari pelo Facebook, que ela vai passar maiores informações de como você pode fazer e participar do curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí um joinha, o curtir, inscreva-se no nosso canal e vamos que vamos, porque a ideia é todo mundo crescer e crescer juntos.